Olá a todos, meu nome é Lucas Tavares dos Santos, sou aluno do programa de pós-graduação em Química em nível de mestrado e a seguir eu vou fazer uma apresentação sobre o capítulo 6 do Kelly, parte B, que é intitulado como cinco adições concertadas, rearranjos unimoleculares e eliminações térmicas. Vou colocar o Então, iniciando com uma recapitulação do que seriam as reações pericíclicas, já que tendo em vista que o livro do Carey ele já explica todo esse processo na parte A, sobre toda a teoria envolvida, e ele dá um aprofundamento maior sobre as reações pericíclicas, que já é a utilidade delas na síntese. Então, uma reação pericíclica é aquela que ocorre por um processo concertado através de um estado de transição cíclico, que significa que as reações pericíclicas elas não envolvem, por exemplo, intermediários iônicos ou intermediários radicalares. Elas são reações que ocorrem apenas com a deslocalização eletrônica dos elétrons para gerar um anel ou gerar uma estrutura. Envolve um estado de transição cíclico, onde essa reação concertada significa que todas as mudanças nas ligações ocorrem de maneira simultânea. Então, o processo ocorre em somente uma etapa, e por isso que ele é denominado de concertado. Dentre as reações pericíclicas mais comuns estão as cicloadições, os rearranjos sigmatrópicos e as eletrociclizações. Mas será dado um ênfase maior nas cicloadições e nos rearranjos sigmatrópicos, pois o livro não aborda tanto sobre as eletrociclizações. As cicloadições elas são caracterizadas por haver uma deslocalização eletrônica dos pares de elétrons. Todas elas envolvem aquecimento, né? E você geralmente na cicloadição tem um dieno com um dienófilo. A interação entre esses dois, a sobreposição dos orbitais, que vai ser explicado mais para frente, resulta na formação de um ciclohexeno. Para esse caso, temos um dieno e um alceno, um dienol. Então, o resultado é que nós temos duas ligações π a menos e duas ligações sigma a mais, como é possível observar aqui. Há um rearranjo da ligação dupla e duas ligações sigma são formadas. Para os rearranjos sigmatrópicos ocorre também uma deslocalização eletrônica, onde ocorre o que seria denominada a migração, entre aspas, da ligação sigma, mas na verdade é só um rearranjo, uma reordenação das ligações duplas e uma reordenação também da ligação sigma. O que acontece mesmo é que ela é quebrada e depois formada novamente do outro lado. Então, envolve o mesmo número de ligações sigma, não é alterado o número de ligações sigma, mas ocorre um rearranjo das ligações π, elas são somente mudam de lugar, né? Isso resulta na formação de produtos isoméricos, por exemplo, aqui a gente teria o 1,3, a metila substituída na posição 3, né, com esse primeiro aceno, e aqui a metila estaria substituída na posição 1, diretamente. Na verdade não seria uma metila, né, seria um composto direto, mas está dieno. Então, e as eletrocivilizações, que não serão muito comentadas, não serão muito abordadas, envolvem a deslocalização eletrônica para ocorrer o fechamento de um anel. Que a gente teria um trieno e ocorreria a deslocalização eletrônica para haver o rearranjo dessas ligações duplas e o fechamento, a adição, a formação de uma ligação sigma aqui. Então haveria uma ligação sigma a mais e uma ligação π a menos. Também para fazer uma rápida revisão sobre os orbitais moleculares, que é o que é muito importante para poder entender as reações pericíclicas, tanto de cicloadição como rearranjo sigmatrópico, todas elas precisam realizar uma análise para poder compreender a estereoquímica ou até a regioquímica das reações. É necessário a análise dos orbitais moleculares dos elétrons π, né, dos estados dos elétrons π das ligações. Então, a análise é realizada a partir dos orbitais de fronteiras, HOMO e LUMO, que seria o orbital molecular de maior energia ocupado e o orbital molecular de menor energia desocupado, onde os elétrons que estão presentes no HOMO interagem com o orbital que é desocupado, o LUMO, como vai ser explicado mais para frente. Todas essas reações elas são permitidas a partir da simetria dos orbitais, que significa que uma reação ela só vai ocorrer se tiver essa sobreposição simétrica dos orbitais de forma que seja possível, né? Se não tiver essa simetria, a reação é proibida e, portanto, geralmente não ocorre, no geral. Então, aqui nós teríamos uma molécula de etileno e uma molécula de 1,3-butadieno, que são dois exemplos muito comuns. Para a molécula de etileno, a gente tem uma denominação de 4N, porque
O que ocorre é que, como o etileno tem somente uma ligação dupla, o importante é sempre visualizar os orbitais de fronteira. Então, para o caso do etileno que só tem uma ligação dupla ou um par de elétrons pi, o que ocorre é que a disposição, os orbitais de fronteira dele, os finais, né, que é o importante para poder a gente analisar se vai ocorrer uma ligação ou não, eles estão em fase. Então, esses dois orbitais estão com o lóbulo, vou dizer que é o lóbulo positivo para cima e o lóbulo positivo também para cima. Quando a gente analisa já o do 1,3-butadieno, esse daqui seria o HOMO, no caso. Esse aqui seria o LUMO, que é o orbital antiligante, que é desocupado. Aqui a gente teria dois elétrons e eles estariam ocupados nesse orbital. Já para o 1,3-butadieno, que a gente denomina de 4N mais 2, que seria um número. Esse aqui seria, como eu falei, o etileno seria um número ímpar de ligações duplas, esse aqui seria um número par de ligações duplas. O 1,3-butadieno, o HOMO do 1,3-butadieno já tem um nodo, um plano nodal, o que faz com que o primeiro orbital, os orbitais de fronteira, né, esse daqui e este daqui, eles não estão mais em fase. Então, o que significa que o HOMO, o orbital, o lóbulo positivo, está para cima e esse aqui o lóbulo negativo para cima. Então, quando a gente for realizar as ligações, quando for ser realizada uma ligação, é utilizado o HOMO do orbital. Vamos dizer assim que é importante verificar o HOMO deste orbital com o LUMO deste orbital. E só vai ocorrer a ligação se eles estiverem dessa forma, em fase, né? O lóbulo positivo com o lóbulo positivo e o lóbulo negativo com o lóbulo negativo. Não ocorreria uma ligação, por exemplo, do lóbulo positivo e negativo com positivo e positivo, já que não haveria a questão da simetria. Os lóbulos eles não ocorre a ligação. Então, também a formação, também ocorre algo que acontece, é que quando o átomo ele está quando o elétron está no estado fundamental do orbital, o orbital está no estado fundamental, pode ocorrer uma promoção a partir da radiação desse elétron para um estado excitado, o que significa que ele vai acomodar outro orbital. E este orbital já muda a disposição dos orbitais aqui de fronteira. Então, se ocorrer uma reação por meio fotoquímico, vai haver essa diferença. Fala um pouco sobre as cicloadições de Disalder, a 4 mais 2, ela é especificamente a de Disalder, envolve um dieno e um dienófilo. Neste caso, a gente teria um dieno S-cis, onde significa que há uma ligação sigma entre as duas duplas, e portanto ele está de forma cis. Se tivesse para esse outro lado aqui seria trans. Então envolve a formação do ciclohexeno, que é o adulto. Essa reação ela foi descoberta, né, pelos cientistas Diels e Albert, e que conferiram o Prêmio Nobel de Química em 1950. Aqui é uma representação de como que ocorre essa interação. A interação entre os orbitais geralmente é entre o HOMO do dieno e o LUMO do dienófilo. Eu vou mostrar que às vezes pode ocorrer o contrário, né, que pode ocorrer também o HOMO do dienófilo e o LUMO do dieno, mas no geral a melhor interação é dessa forma, o HOMO do dieno aqui e o LUMO do dienófilo. Então, como a gente pode observar igual que havia na reação, no diagrama anterior, aqui nós temos os orbitais que eles estão, os orbitais de fronteira, que é o HOMO, estão fora de. O lóbulo positivo está para cima, o lóbulo negativo para baixo. E aqui da mesma forma, o lóbulo positivo tem que estar para baixo e aqui o lóbulo positivo para cima para ocorrer a interação. Se fosse o HOMO do dieno, a gente teria essa situação aqui que não ocorre. E não haveria ligação. Então, a reação de Disalder ela também é estereoespecífica, o que significa que a configuração estereoquímica é mantida independente da reação. Vão haver exceções, claro, mas ela geralmente é uma reação estereoespecífica. Se o dienófilo ele é cis, ele vai se manter cis no produto final. Se ele é trans, ele vai se manter trans no produto final. Então, aqui, com relação aos efeitos dos substituintes nas reações de Disalder, nós teremos aqui um caso onde não há nenhuma substituição no dieno ou no dienófilo, e o que ocorre é que a interação entre o HOMO, como pode ser observado, a interação dos orbitais HOMO do dieno e LUMO do dienófilo, tem um gap de energia menor do que as interações do HOMO do dienófilo com o LUMO do dieno. Por isso que geralmente ocorre essa interação entre o HOMO e o LUMO do dieno para o dienófilo, e não ao contrário. Então, quando a gente, aí ocorre que quando nós temos substituintes que podem doar a densidade eletrônica
ou retirar a densidade eletrônica do dienófilo, nós temos uma diminuição da energia do orbital LUMO do dienófilo. Enquanto se há um grupo doador de densidade eletrônica no HOMO do dieno, ou no dieno, então significa que vai aumentar também a energia do orbital HOMO do dieno. Então a gente diminui esse gap de energia que haveria e, consequentemente, viabiliza que aumenta a viabilidade da reação, né? A gente aumenta a quantidade de produto, rendimento, porque essa reação ela acaba sendo mais fácil de se completar, aumenta a rapidez com que ela ocorre também. Então, geralmente essa é a condição ideal para que nós tenhamos uma reação pericíclica, né? Reação de Giessaldo. O dienófilo, quando é deficiente em elétrons, ele abaixa, diminui a energia do LUMO, e um dieno rico em elétrons aumenta a energia do LUMO. Portanto, grupos como quinonas, anidrido maleico, nitroceno, aldeídos, todos esses, eles estão entre os dienófilos mais reativos porque justamente diminuem a energia do orbital do LUMO e, portanto, aumenta a capacidade dessa reação ocorrer, né? Também há situações onde ocorre o contrário, né? Há reações de Giessaldo e de demanda eletrônica inversa, onde na verdade há um grupo retirador de densidade eletrônica no dieno e um grupo doador de densidade eletrônica no dienófilo. Então a gente teria um caso invertido, onde o LUMO estaria menor, teria um gap menor do que o HOMO. Ou melhor, o gap de energia entre o HOMO do dienófilo seria menor do que o gap de energia entre o HOMO do dienófilo e o dieno. Então, seria a reação de demanda eletrônica inversa, porque a gente utilizaria o HOMO do dienófilo e o LUMO do dieno. Com relação à regioseletividade e à estereoseletividade em reações de Giessaldo, para dienos e dienófilos assimetricamente substituídos, que é justamente o caso onde a gente tem grupos, podendo ser retiradores ou doadores de densidade eletrônica, no dieno ou no dienófilo, ocorre uma diferença na regioseletividade, pois grupos doadores de densidade eletrônica no carbono 1 do dieno gera produto 1,2 substituído, enquanto grupos doadores de densidade eletrônica no carbono 2, seria nesse caso aqui, gera produto 1,4 substituído. Então, nós temos que seria o produto, nesse primeiro caso, o produto como se fosse orto, né? Caso fosse um anel aromático, a gente teria essa substituição 1,2. E para caso fosse no carbono 2, esse grupo doador de densidade eletrônica, a regioseletividade muda para ser de forma clara. Também pode-se observar que, na verdade, poderia ocorrer até mesmo o produto meta, né? Só que esses aqui são os produtos majoritários nesse tipo de reações, mas caso o dienófilo seja invertido, pode ocorrer essa reação. Então, a reação é estereoespecífica, mesmo utilizando dienos com grupos fortemente doadores de elétrons, como o trimetilsilox. O trimetilsiloxano é um grupo que tem essa capacidade fortemente de doar densidade eletrônica, e mesmo assim ela mantém a estereoseletividade mesmo com a presença desse grupo, como pode ser observado aqui. Aqui teria a redução da deriva, né, o dieno, o alceno que era cis, quando se mantém cis, e se o alceno for trans, como é o caso aqui, ele se mantém trans. O alceno aqui for trans, pronto, ele se mantém trans. Perfeito. Com relação ao produto endoiese, que já pode alterar a estereoquímica da reação de Giessaldo, para dienófilos assimétricos existem duas possíveis orientações estereoquímicas em relação ao dieno, endo e ês. Então, apesar de poder se manter na estereoquímica cis ou trans, apesar dela não ser variada, o produto ele pode ser endo ou ês, como é o caso aqui. A gente teria aqui esse alceno aqui, percebe que nesses ambos casos aqui o dienófilo ele é cis, mas pode haver uma aproximação de um lado ou do outro lado. Então aqui nós temos o grupo X e Y, os substituintes X e Y, e ele pode se aproximar de maneira endo, né, que seria formando para dentro, os substituintes estão para dentro do... A nomenclatura significa, meio que significa isso, né? Endo é para dentro e exo para fora. Então o endo seria para dentro desses substituintes que já estão para esse lado, ou seria para fora, com substituintes se distanciando dos outros. Geralmente o produto endo ele é favorecido pela regra que eu vou comentar, mas o que acontece é que frequentemente gera mistura de estereoisómeros mesmo e é difícil realizar essa separação. Então pode ocorrer que gere essa mistura e é muito comum.
Mas a regra de Alder, ela prevê, ela dá uma previsão, né, que o produto endo ele é geralmente favorecido pela interação, devido, né, à interação de orbitais secundários no estado de transição. Não é possível ver aqui, mas o que ocorre é que esses estados, esses orbitais que são secundários, que não estão necessariamente envolvidos na ligação, eles acabam por haver uma certa favorecimento do produto endo, que seria esse. Eles acabam interagindo com esses grupos, dependendo do grupo, né? Ele pode acabar interagindo e isso é uma justificativa do porquê que o produto endo geralmente é favorecido, mas é uma explicação um pouco mais complexa por conta desses orbitais secundários que normalmente não são necessárias a análise deles nas ligações, para justificar as ligações envolvidas. Os ácidos de Lewis eles podem ser utilizados como catalisadores nas reações de Diels-Alder. Então, o efeito catalítico ele é resultado da coordenação do ácido de Lewis com o dienófilo que geralmente é utilizado como eu havia falado, eles têm grupos retiradores de densidade eletrônica, geralmente conjugados também, para aumentar a eletrofilicidade da ligação dupla aqui, para poder diminuir a energia do orbital longo e deixar mais viável a reação. E isso ocorre, né, ao aumento da eletrofilicidade e da reatividade frente a dienos ricos em elétrons. Então, não há aqui aqui acaba faltando, mas aqui é utilizado cloreto de alumínio. E utilizando cloreto de alumínio, a reação catalisada, a não catalisada, ela ocorre a 120 graus Celsius por 6 horas com uma taxa de proporção de produto, né, de para meta 70% e 30%, enquanto se for utilizado o cloreto de alumínio catalisado, a reação catalisada pelo cloreto de alumínio, a reação ocorre a 20 graus Celsius, bem menos energia, por menos tempo, 3 horas, e aumenta a radioseletividade do produto para, que seria 95% e 5%. Então, isso ocorre porque no estado de transição do complexo, há uma coordenação, né, do ácido de Lewis com o dienófilo que impede que esse produto seja formado durante a cicloadição. Então, aumenta a radioseletividade e também aumenta, né, como aumenta a eletrofilicidade da reatividade, diminui o gap de energia lá entre o HOMO e o LUMO e catalisa a reação. Então, os ácidos de Lewis comumente utilizados são cloreto de zinco, trifluoreto de boro, cloreto de estânio e o AlCl3. Certo. Ainda sobre os ácidos de Lewis que podem atuar como catalisadores, o trifluorato de escândio é um catalisador de reações de Diels-Alder que se destaca por ser efetivo em solventes hidroxílicos. O que ocorre é que é de se esperar, né, que utilizar a água como catalisador, ou a água como solvente, ela não vai ser efetiva porque não há, nas reações de pericíclicas em geral, não há intermediários catiônicos nem aniônicos, e geralmente o solvente ele tem essa influência na reação por conta dessa interação que ele tem eletrostática, né, ou iônica. Então, não é de se esperar que o solvente ele tenha alguma influência na reação de cicloadição, mas o que ocorre é que ele tem sim influência para gerando produto endo. Então, quando se quer utilizar um solvente como a água, por exemplo, para poder realizar essa cicloadição, a maioria dos ácidos de Lewis eles não podem ser utilizados em meio que contém hidrogênio, né? Que contém hidroxila, mas o trifluorato de escândio ele é um dos catalisadores que se destacam por poder ser utilizado, né, em solventes hidroxílicos. O triocloreto de índio também é outro que também pode atuar em solução aquosa. Com relação à diastereoseletividade nas reações de Diels-Alder, utilizando auxiliares quirais, esses auxiliares eles podem ser utilizados para promover a formação de dois produtos diastereoisoméricos que podem ser separados e purificados posteriormente. Então, aqui é utilizado o éster quiral do ácido acrílico, também é um dieno conjugado, que seria o dienófilo, não, é um dienófilo que está conjugado, né, com a carbonila, que aumenta a eletrofilicidade da reação, do alceno no caso. E isso ocorre também a partir da catálise com cloreto de titânio. O que a gente pode observar é que há um excesso enantiomérico de 70%, com o produto sendo de 16 de eno para 1 de ESO. Então, essa reação ela pode ser facilitada, ela é facilitada, né, porque o produto ele pode ser purificado no final a partir da hidrólise
da reação, gerando o ácido carboxílico enantiomericamente purificado, né? Então, diastereoisomericamente purificado. Então, só que o que acontece também é que a diastereoseletividade, tem que haver uma análise da reação para poder... A diastereoseletividade, ela somente elucidada a partir da avaliação das interações estéricas, estereoeletrônicas e de complexação no estágio de transição. Então não há nenhuma regra que diga que o produto tal é favorecido, sempre tem que haver uma análise para cada caso, onde as interações estéricas, essas interações de complexação no estágio de transição, vão avaliar se a reação vai ser com excesso enantiomérico para endo ou para exo e por aí vai. Uma estrutura quelada, ela promove seletividade facial, como é o caso no complexo de cloreto de titânio do lactato ou acriloil de etilo. Então aqui a gente teria o ciclopenteno, né? Pentadieno, ciclopentadieno reagindo com o lactato de acriloil de etilo, que está complexado com o titânio. E nessa organização, o cloro que fica nessa posição aqui, disposto nessa posição, ele protege a face superior do dianófilo. Então, ocorre que o produto endo ele é favorecido, pois o produto exo é incapaz de ser formado por conta desse impedimento estérico. Então, observa que para diferentes casos há uma organização diferente do complexo, e isso vai acarretar num produto endo favorecido, produto exo favorecido e diversas outras. Então, tem que haver uma análise de cada estágio de transição para poder observar qual produto estereoisométrico vai ser favorecido. Falando agora sobre cicloadições do tipo 2 mais 2, é o tipo de cicloadição que eu tinha comentado que pode não ocorrer reação em meios térmicos, que é o que foi falado, né, sobre a cicloadição. Envolve, por exemplo, dois alcenos que teria um número ímpar de par de elétron cada um, né? Então esse aqui tem um número ímpar porque só tem uma dupla com outra dupla. E por meio térmico não reage, mas por meio fotoquímico, com a incidência de radiação, ocorre a formação do ciclo butano. Isso ocorre porque na reação térmica a gente teria o homo do alceno, que estão com o lóbulo positivo para cima, o lóbulo positivo para cima. Então seria uma interação, esse aqui está interagindo suprafacialmente, mas o lumo do outro alceno teria que interagir antarafacialmente. Então haveria essa rotação do lóbulo para poder que eles fiquem em fase com o lóbulo de baixo. E para o alceno, que é uma molécula pequena, existem as restrições geométricas para que isso ocorra. Então, por conta de restrições geométricas, né, isso impede a formação de um estágio de transição com interação antarafacial. Não é possível ocorrer essa dobra. Apesar de que em outros casos, com cicloadições com mais duplas, que no caso seja com número par, até que pode ocorrer essa interação antarafacial. Ela é permitida por simetria, mas por conta de restrições geométricas nesse caso específico, a cicloadição não ocorre por meio fotoquímico. Ou por meio térmico. Por meio fotoquímico ocorre por conta que você utiliza o homo do alceno e o lumo do alceno também, que agora sim, como a promoção, né, do elétron para o outro orbital, ele passa a ficar em fase. E, portanto, ocorre essa interação suprafacial, gerando os produtos ciclobuteno. Então, com relação às diversas cicloadições que existem, né, tem as cetenas e as cicloadições de cetenas e alcenos do tipo 2 mais 2, e ela é uma exceção a essa regra, porque que eu falei sobre a formação do ciclobutano, porque ela é um tipo de reação de cicloadição 2 mais 2 que pode ocorrer de maneira térmica, pois ocorre uma interação antarafacial sem essas restrições geométricas que eu tinha comentado. Aqui, como pode ser observado, ocorre assim, meio que essa formação, essa interação, né? Aproximação perpendicular da cetena, aqui, que está aqui atrás, com o alceno. Então dá para se observar que é suprafacial de uma forma e antarafacial da outra forma. Então ele tem que estar esse giro, né? Que geralmente é o que impede, a restrição geométrica que impede de ciclobutanos em casos normais ocorrer essa reação. Mas nesse caso da cetena forma, porque as cetenas elas são especialmente reativas, pois oferecem um baixo grau de impedimento estérico no estágio de transição, e porque a cetena ela aumenta muito o caráter eletrofílico do lumo, né, da cetena. Então, como ela está, como eu tinha falado, os grupos retiradores de densidade eletrônica aumentam a reatividade do dienófilo, e nesse caso ele aumenta muito a eletrofilicidade do lumo.
A estereoseletividade ela é governada por efeitos estéricos no estado de transição entre os grupos R e R'. Então, a estereoquímica ela deve ser analisada a partir da interação desses grupos, né? Tem que observar no estado de transição se esses grupos vão ter algum impedimento estérico ou não, mas geralmente a estereoquímica cis é frequentemente observada. Com relação às cicloadições, ainda sobre cicloadições de cetenas a alcenos, elas não são muito estáveis, as cetenas, e são frequentemente geradas, né, in situ, ou seja, no meio reacional. Durante o meio reacional ela é gerada para que seja consumida na reação, porque por conta da disposição dela, ela não é muito estável e, portanto, deve ser gerada in situ. Elas são sintetizadas pela desidrohalogenação de cloreto de acilo, utilizando aminos, bases, né, comuns. E o que ocorre é essa seguinte reação, né? A gente teria o cloreto de acilo aqui, a base ela ataca o hidrogênio, atua como nucleófilo, ataca o hidrogênio, a ligação dupla é formada e o cloro é removido, ele é o grupo abandonador, formando a cetena, que por sua vez pode reagir com aqui seria uma cicloadição 2 mais 2 do tipo intramolecular, né, que ela vai reagir com essa dupla aqui, para formar o ciclobutano, como pode ser observado, que é o produto da reação. Então, em cicloadições de cetenas intramoleculares, observa-se também uma competição interna, onde o produto com anéis de 5 membros ele é preferencialmente formado frente ao produto com anéis de 6 membros. Então, aqui tem um exemplo, mais uma vez, da cetena, né? No caso aqui seria o cloreto de acina, que depois é formado a cetena a partir da base. Então, de um lado a gente tem essa cadeia que tem 6, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e do outro tem 5 carbonos. Então, o que se observa é que o produto do ciclopentano, que envolve um anel de 5 membros, ele é preferencialmente formado frente ao anel de 6 membros. A comparação entre as ligações duplas E e Z indica que os alcenos E são cerca de 30 vezes mais reativas. E isso ocorre porque quando você tem, no caso aqui, é o mesmo caso, só que agora tem ambos a mesma quantidade de carbonos, né? Mas um está E e o outro está Z, separado e junto. Então, o produto majoritário é o isômero E, que é o que está junto, porque no isômero E não há impedimento estérico, enquanto que no isômero Z ocorre essa interação aqui, promovendo, né, impede o impedimento estérico, ele diminui a reatividade, a ocorrência da reação. Então, o isômero E ele é favorecido por não haver esse impedimento, que o grupo R está disposto do outro lado, em frente ao outro grupo. Agora já com relação às reações de cicloadições do tipo fotoquímica, as cetenas elas são exceções, né, para ocorrer em meio térmico, mas para a cicloadição que ocorre de maneira fotoquímica, os sais de cobre são essenciais para fotocicloadições intermoleculares. Geralmente os sais de cobre são utilizados porque formam esse complexo que interage com as duas duplas e facilita, né, que a radiação permita permita a ocorrência a incidência da radiação e a formação do ciclobutano a partir da interação, né, desses orbitais. Então, aqui outro exemplo do trifluorato, né, de triflato de cobre, e ocorre também, aqui gera produto, né, de mistura de ácido isômero. Então, para cicloadições intramoleculares 2 mais 2 de alcadienos já são úteis para a síntese de anéis de 4 membros. Aqui a gente teria já uma reação comum de cicloadições 2 mais 2, que é quando você utiliza a radiação e forma aí o ciclobutano. Mas o que ocorre é que, para evitar restrições geométricas nessa reação, deve-se utilizar pelo menos 2 carbonos de distância entre as duplas, que é o que aumenta, né, o rendimento da formação e aumenta a viabilidade de formar esse ciclobutano. Por fim, nós vamos falar sobre os rearranjos sigmatrópicos do tipo 3,3. Os mais conhecidos, os dois rearranjos sigmatrópicos mais conhecidos que têm maior aplicabilidade sintética é o rearranjo de Cope e o rearranjo de Claisen, onde eles não diferenciam-se muito na forma como são apresentados aqui, né? Aqui a gente teria 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6 cicloheptadieno, mas tudo que ocorre é uma reorganização, né? Enquanto que não tem é somente carbono, uma cadeia carbônica, aqui o rearranjo de Claisen se diferencia por haver somente um oxigênio, que é um éter alílico vinílico. Ele tem o grupo alil e o grupo vinil adjacente. Enquanto que aqui é somente um monociclo de eno
que uma ligação sigma é quebrada e formada do outro lado a partir desse estado a deslocalização eletrônica, né, dos elétrons para formar o 1,5-dieno isomérico. Enquanto que no rearranjo de Clays você tem um éter alílico vinílico e forma uma acetona insaturada no final, com essas duas ligações de distância aqui entre as duplas. Então aqui também pode ser observado a partir dos orbitais, essa interação que ocorre para poder haver a migração, né, entre aspas, da ligação sigma, onde ela é quebrada e formada do outro lado. E o rearranjo de Claisen também, da mesma forma que a representação dos orbitais. Tanto o rearranjo de Claisen quanto de Cope envolvem um número ímpar de pares de elétrons, que são 2π e 1 sigma. Portanto, ambos reagem por interação suprafacial. Tá aqui a interação suprafacial deles nos orbitais. O rearranjo de Cope, ele é geralmente ocorre na faixa de 150 a 250 graus Celsius para compostos não tensionados. E quando um estado de transição em conformação de cadeira é favorecido, os dienos EE e ZZ levam ao produto 3,4 como pode ser observado aqui. A gente teria o produto, tanto o EE quanto o ZZ, é favorecido nesse sentido e desfavorecido nesse sentido. Mas isso leva à formação do produto anti, que é essa metila aqui para cima, essa metila aqui para baixo. Então, essa daqui é mais favorecida para dienos EE e ZZ, né? E dienos EZ e ZE levam a produto 3,4 sim. Aqui tem da mesma forma o EZ e o ZE, eles formam, que aqui seria como se fosse, né, como aqui não é um ciclo hexeno, mas é como se fosse uma posição equatorial e axial. Equatorial e axial. Então, forma o produto estereoisômero sim. Também podem ser utilizados catalisadores dos rearranjos de Cope, os diversos íons complexos de metais de transição, especialmente os sais de paládio, podem catalisar rearranjo de Cope. Então, como pode ser observado aqui, tem a utilização do paládio, ele aumenta, gera produto, a mistura de produto, mais 90% de enantioseletividade frente ao outro produto, né? E o mecanismo para a catálise ele é formulado através de um processo em etapas, no qual o caráter eletrofílico do paládio facilita a formação das ligações. Então, a reação ela deixa de ser um processo concertado, né, para se tornar um processo em etapas, por conta da utilização do paládio, que forma esses vários estados aqui. Já não ocorre mais em um único estado de transição, mas gera o produto com a enantioseletividade, né? Mas ocorre em ambas as condições. O padrão básico do rearranjo de Claisen é a conversão de um éter alil vinílico, agora falando sobre rearranjo de Claisen, né? Um éter alil vinílico em uma gama delta enona, onde agora dá para se observar, né? Gama delta significa que ela se torna uma cetona insaturada, né? Com essas duas ligações, esses dois carbonos de distância. Mas outro rearranjo de Claisen que é muito importante, tem muita importância sintética, né? Nas diversas etapas de síntese, a conversão de um éter alilfenílico em ortoalilfenóis. Então, quando a gente tem um anel aromático e esse grupo, né, grupo éter alílico, também pode ocorrer o rearranjo de Claisen, e ocorre primeiramente o rearranjo sigmatrópico, né, 3 mais 3, forma essa gama, delta gama enona, e consequentemente forma a abstração desse hidrogênio para formar por equilíbrio cetenólico, restitui a aromaticidade e forma o ortoalilfenol. Então, assim como para o rearranjo de Cope, da mesma forma, o paládio também pode ser utilizado para catalisar o rearranjo de Claisen. E o rearranjo de Claisen também tem essa reação importante, que é a conversão de éteres fenilalílicos para fenóis ortoalílicos, que ocorre através da reação de uma ciclooxadienona que enoliza para o produto fenólico estabilizado pelo seguinte mecanismo. Então, novamente, aqui tem o primeiro rearranjo, 3,3, para depois ocorrer a formação do enolato e o produto fenólico final estabilizado. Se ambas as posições orto estiverem substituídas, o grupo alílico sofre uma segunda migração, resultando no fenol para dissubstituído. Então, aqui é só para observar que quando ambas as posições estão substituídas, né, o grupo alílico vai ter uma regioseletividade para ser formado no fenol para dissubstituído. É isso. Agradeço pela atenção de todos e até mais.